Meu nome é Simone de Paula Souza, eu sou cirurgiã dentista, tenho 46 anos de idade, sou uma nova convertida e hoje eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho quando eu conheci Jesus aqui, nesse ambiente que nós estamos. Então, a minha história é bem engraçada porque ela começou lá atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu conheci uma menina que se chamava Naira e ela começou a fazer o tratamento ortodôntico comigo ainda no consultório que eu atendia no Retiro. Eu ainda não tinha o meu consultório, então eu conheci a Naira bem pequenininha, ela fez o tratamento, ela finalizou o tratamento, passou-se um tempo, ela me ligou levando o atual, era noivo na época dela, né? Para poder fazer uma avaliação comigo. Eis que chegou o menino lá no consultório, todo meio doidinho, sabe? Tinha esquecido de levar o dinheiro, enfim, mas muita gente boa. E aí era o noivo da Naira. E nós fizemos um tratamento ortodôntico bem rapidinho, porque ele estava indo viajar, né, para um curso que ele ia fazer no exterior. E logo depois dele veio o irmão caçula, o Zac, fazer também um tratamento ortodôntico comigo. E nesse período, entre um paciente e outro, aconteceu do meu irmão apresentar um problema renal crônico, genético, e ele foi só se debilitando, entrou na hemodiálise, e enfim, chegou num quadro que ele precisava de um transplante de rins. E a gente sabe que conseguir um órgão não é do dia para a noite, e meu irmão estava ficando cada dia mais abatido, mais debilitado. Até que ele começou então a fazer a hemodiálise e eu senti que era o momento de eu tomar uma decisão, de verificar se eu era compatível ou não com ele. Então assim, eu tomei essa decisão sozinha e comuniquei ao meu esposo que eu ia fazer a doação se fosse possível. Foi quando eu procurei a melhor equipe do Brasil que pudesse me ajudar, me aconselhar. E aí eu fui parar nas mãos do Dr. Medina, que é uma referência internacional de transplante de rins. E chegando lá, parecia que o transplante era algo, tirar uma vesícula. Era muito simples. E pra gente era uma coisa que a gente não conhecia, então gerou muita insegurança. E aí já saí de lá fazendo o exame de compatibilidade. E veio o resultado 45 dias depois, 100% compatível. É algo assim inexplicável, porque nós não somos gêmeos e isso acontece muito em gêmeos univitelinos, que não era o nosso caso. Então eu falei, caramba, 100% agora não tem como correr atrás. E meu irmão já criou a expectativa de que ia sair daquele quadro, né? E a minha mãe, ela se manteve calada o tempo todo, porque ela já tinha perdido meu pai por conta também de um problema renal, genético, a mesma doença do meu irmão. E aí meu marido começou assim, não me apoiar, porque nós tínhamos uma vida, tínhamos uma filha, e toda cirurgia tem um risco. E a gente que é da área de saúde, a gente tem um olhar sempre, a gente tenta buscar sempre o que não deu certo e esquece do que deu certo. Mas eu decidi que eu ia fazer e falei com ele, olha, eu não preciso que você me critique, eu preciso de uma pessoa que me apoie. Então eu passei assim uns 4 meses no processo de exames e verificação muito triste, internamente feliz de ajudar meu irmão, mas triste, insegura, e foi assim um tempo no deserto, né, digamos assim. E até que marcou a cirurgia e eu precisei assim relocar meus pacientes, atender tudo muito rápido e já deixar avisado que no próximo mês eu não iria trabalhar por conta da cirurgia. Foi quando eu estava atendendo o Zac. E aí, no final do atendimento, como de sempre, eu fui me despedir da apóstola Silvia. E aí, de repente, ela falou assim, Simone, eu quero fazer uma oração por você e para o seu irmão.
E aí ela fez uma oração, mas assim, foi uma oração tão simples, nada sofisticado, foi tão simples, mas aquela oração realmente me tocou no coração. E na outra semana eu internei, na segunda-feira, e ela falou, olha, você me avisa, né, como que foi, eu vou estar em oração por você, eu e Joel vamos estar em oração pela sua família, pela cirurgia. E aí eu deu entrada no hospital numa segunda-feira, e a nossa cirurgia seria na terça-feira. E assim, a única coisa que eu consegui me apegar e fazer com que eu fosse para a cirurgia certa, de que aquilo era o melhor, que era o correto a ser feito, realmente foi aquela oração singela, assim, que despretensiosa, que eu nem esperava que ela fosse fazer por mim. E, enfim, entrei para a cirurgia foi um sucesso. O meu irmão, no outro dia, quando a gente acordou, o rim dele, quer dizer, o meu rim já estava funcionando nele. E assim, os médicos falaram, olha, foi um sucesso. E aí, logo depois dessa cirurgia, que foi um sucesso, que foi no final de 2019, em novembro de 2019, estoura o Covid. Aí pronto, Simone com o rim só, Leandro transplantado, imunossuprimido, meu marido desesperado. Eu fiquei acho que 3 ou 4 meses sem trabalhar, porque assim, era tudo incerto, uma insegurança danada. E eu confesso que aquele período foi muito ruim para mim. Eu fiquei assim, insegura com tudo. E foi quando eu comecei a assistir os cultos online. E aí assistindo os cultos online, não assistia com frequência, mas assim, pelo menos me trazia uma certa tranquilidade. E aí depois a igreja voltou, e quando voltou, se eu não me engano, foi um culto de ação de graças. E eu falei, eu vou nesse culto presencial. Ainda estava todo mundo de máscara e tal. E aí eu fui naquele culto e assim, mexeu demais comigo. Não conhecia nenhum louvor, não conhecia ninguém, mas assim, eu me sentia, falei, cara, aqui é o meu lugar. Eu acho que não sei onde eu tava que eu não tinha conhecido isso aqui antes. E aí foi quando eu comecei a frequentar. Aí logo depois teve um culto com o pastor Cláudio Duarte. E aí a Silvia novamente, Simone, vai, leva o Vitor. Eu vou esperar vocês lá no cafezinho, mas você tem que chegar cedo, porque a igreja fica lotada. Eu falei, então tá. Eu falei, Vitor, a Silvia convidou a gente para ir no culto do pastor Cláudio Duarte. O Vitor gostava dele, porque ele é muito engraçado, fala um montão de bobeira. E aí nós fomos. Chegamos lá, ela recebeu a gente, tomou um cafezinho com a gente, eu levei até uma outra amiga minha. E aí, o apóstolo Joel, muito esperto, fez o marketing dele na abertura do culto do Cláudio Duarte. E eu não me lembro, assim, ao certo, qual era o tema do culto que ele ia fazer à noite. Ai, meu marido viu, assim, eu vou voltar aqui à noite. Eu vou voltar para ver o que esse cara tem para falar. Se é isso mesmo aí que ele tá falando. E aí, e foi realmente assim, foi uma brincadeira. Ele falou, eu vou voltar nesse culto à noite. E eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, a gente acabou de sair de um culto agora, você quer voltar à noite? Ah, não, eu vou voltar à noite, porque eu quero ver o que ele tem para falar. E voltamos. E aí a gente voltou naquele culto de 6 horas, o Vitor saiu de lá intrigado. Eu saí de lá também intrigada com as palavras que a gente escutou. Aí quando foi, na outra semana estávamos lá, 9 horas da manhã. E aí a gente começou a sentir falta de não ir no culto presencial. Então desde esse dia, assim, se eu faltei algum culto, foram pouquíssimos por alguns motivos bem especial. Mas assim, então assim, a gente não conseguiu mais parar de ir, de escutar. E toda vez que a gente ia, a gente ficava muito intrigada. A gente parava ali no estacionamento depois do culto, dentro do carro, e a gente ficava se questionando. Meu Deus do céu, o que o cara falou? Nossa, o cara falou isso. Cara, mas é isso mesmo, sabe? E aquilo era um conflito, mas que era um conflito positivo. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou sair mais daqui. Aí foi quando eu decidi ficar. E mesmo na pandemia, com todos os cuidados que a gente estava tendo. E aí eu resolvi, falei, eu vou começar a servir, né? Fazer alguma coisa na igreja.
Enfim, aí foi quando eu entrei para o grupo do Agentes da Esperança. Aí eu sempre ficava na cozinha. E aí fui ali caminhando lentamente, né, acompanhando. Aí a Júlia minha filha começou também a fazer parte do Ministério de Louvor Infantil. E ela foi se identificando, ela foi cada dia se soltando mais. E eu comecei a ver mudanças positivas no comportamento dela. E eu falei, cara, eu não saio daqui mais, eu vou ficar aqui é meu lugar. E aí comecei a querer conhecer mais a palavra e foi surgindo assim, interesse mesmo de abrir uma Bíblia, de ler uma Bíblia, de fazer um devocional, coisa que eu nunca tinha feito antes. Até que eu resolvi, depois dos 21 dias desse ano, que a gente fez o jejum de Daniel, no início do ano, quando eu acabei o jejum, eu falei, cara, eu vou batizar, porque sim, eu tô fazendo tudo na igreja, mas eu não fiz o principal, que é batizar e reconhecer Jesus como meu Salvador. Então foi quando eu liguei novamente para Silvia, passei uma mensagem para ela, falei, olha, eu decidi que vou batizar. E aí ela falou, e seu esposo? Eu falei, ele ainda não. Aí ela me aconselhou mais uma vez, falou, Simone, tenha paciência, não cobre dele, tudo no seu tempo. Então batizei eu e Júlia, no primeiro batismo que teve esse ano. Logo depois que eu acabei de batizar, eu fui convidada pela pastora Kenny, pastor Daniel, para poder estar servindo na Rede Kids com os bebês. Aí outro questionamento na minha cabeça, gente, eu servindo com bebê, por quê? Porque sim, tem coisa que não tem lógica, né? E aí eu me lembro que eu também mandei uma mensagem para ela, falei, pastora Kenny, eu não estou entendendo isso, por que eu tenho que estar servindo com bebês? E aí depois de um tempo ali servindo, eu entendi que Deus coloca a gente nos lugares que a gente precisa ser curado. E isso realmente era uma coisa que me incomodava muito, porque a Júlia nasceu, eu não fiquei com ela, eu voltei a trabalhar para ser profissional liberal, eu tinha medo de perder meus pacientes, perder tudo que eu tinha conquistado. E aí eu abri mão de ficar com a minha filha e deixei ela numa creche. Era uma creche ótima, ok, com referência, mas eu tinha aquele peso de todos os dias eu ir trabalhar e deixar minha filha numa creche, sendo que eu poderia abrir mão da grana, um pouco do tempo e ficar com ela. Então eu entendi que eu fui parar na Rede Kids para entender isso. Né, que agora, hoje eu entendo, eu tô lá servindo uma vez por mês, de manhã e de noite, e olha que legal, eu tô ali servindo e os pais podem estar dentro da igreja, escutando a palavra, né, aprendendo. Então era a mesma coisa, eu tava ali, minha filha tava na creche, e eu tava no consultório, atendendo, trabalhando, levando o dinheiro para casa, né. E aí logo depois que eu comecei a servir na Rede Kids, o Vitor acabou também se decidindo por servir na Rede Kids, mas ele falou, eu primeiro quero batizar. E aí ele resolveu também, aceitou Jesus, ele tinha uma dureza no coração e foi quebrantando por conta de crenças mesmo familiares que existiam, né? Então ele achava que o casamento do pai e da mãe não deu certo por conta da religião, que o nosso casamento também poderia desandar por conta da religião. E, então, assim, eu sempre tive muita sabedoria nesse processo, quando eu fui primeiro que ele. Mas acabou que ele não se aguentou e também aceitou Jesus e batizou agora no último batismo e foi maravilhoso. E ele também começou a servir na Rede Kids e eu sinto que ele é um dia diferente quando ele está lá servindo. É um dia que tem uma produtividade diferente dele estar dentro da fábrica, fazendo os cálculos que ele faz. E assim, eu observo muito que após eu ter feito essa questão do transplante, e não por conta do transplante, mas depois que eu comecei a tomar consciência que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, eu também passei a me policiar no sentido com a minha saúde. Ou seja, eu gostava de uma caipirinha, eu não bebo mais nenhum destilado. Se eu tiver que beber vinho numa ocasião especial, meia tacinha de vinho. Cerveja eu já não gostava mesmo. A alimentação também eu tentei modificar, adequar, para que eu tivesse uma vida longa, né?
Então, hoje, eu vejo que as pessoas elas vão na igreja e elas buscam muito o cuidado espiritual. E às vezes eles acabam se esquecendo do cuidado do corpo, né? Da saúde física. E assim, eu penso que se Deus capacitou pessoas na área da saúde para poder exercer a profissão, poxa, por que não correr numa opinião, pedir um aconselhamento, né, sobre algumas questões que está acontecendo com você? Às vezes você deixa uma coisinha boba, você vai deixando acumulando e quando você vê, já não tem mais para onde correr. Então, esse é meu depoimento. Oi, tudo bom? Prazer. Eu sou Gustavo Peçanha, sou médico ortopedista e vou contar uma história para vocês que deve ser a história de muita gente aí. A minha vida sempre foi cercada pela minha carreira, sempre extremamente dedicado a pacientes, a compromissos profissionais, a compromissos acadêmicos, a cada vez avançar mais dentro da profissão. E chegou uma hora que a profissão começou a me cobrar essa conta. Um dia que eu defendi o meu mestrado, estava extremamente feliz com o resultado, fui parabenizado por muitas pessoas, a minha orientadora me convidou para fazer o doutorado. E era o próximo passo natural da minha vida, né? Fazer mais uma formação ainda de subespecialista em coluna, ou enfim, nesse sentido. E aí naquele dia a minha esposa falou para mim assim, não, você não vai fazer doutorado. Você tem que emagrecer. Eu quero ter um esposo, um pai do meu filho por muitos anos, e não um doutor que vai morrer cedo. Eu escutei aquilo assim no meio de algumas pessoas, né? Fiquei meio sem graça, meio assustado. Nunca imaginei que fosse ouvir aquilo naquele momento, mas também não discordei dela, não. Logo se passaram alguns meses e eu não tive a coragem de perguntar para ela por que ela falou comigo daquela forma logo naquele momento, né? Mas eu não esqueci. E, enfim, muitas cirurgias se passaram, muitos pacientes internados, cirurgias desafiadoras, e continuava ali encantado com aquilo tudo. E um belo dia ela me convenceu a fazer um exame de sangue. Um dia que saiu o resultado, eu olhei assim, 180 de glicose, ou seja, diabetes. E aí fiquei assim, em estado de choque com aquilo tudo, pensando, e aí? Como é que vai ser minha vida agora, né? Com essa doença, para poder conviver com ela. Só que eu não aceitei. E eu acho que isso me fez muito bem. Existem alguns momentos na vida que a gente não pode simplesmente aceitar o que se apresenta. A minha esposa, na mesma hora, não, você vai tomar remédio, você vai isso, aquilo, outro. Mas naquela noite eu realmente não conseguia dormir até a hora que, de madrugada, eu não sei se foi uma revelação, mas eu tive aquela perspectiva assim, olha, se você não mudar, você não vai criar teu filho. E aí começou a cair a ficha, né? Do que é a doença plurimetabólica, né? Que é o nome para quem é obeso. Eu tinha 130 quilos. Quando mediram a minha pressão naquele dia, eu estava com mais de 150 de pressão arterial. Todos os meus marcadores metabólicos, triglicerídeo, também estavam alterados, e eu convivia com isso meio que assim, não, depois eu resolvo isso. E aquele dia eu realmente assim, eu fui confrontado, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que tocou na minha vida. Tantas vezes eu tive de um lado da mesa com os pacientes ali, ouvindo aquelas histórias e me envolvia emocionalmente, olhava assim, pô, se essa pessoa tivesse esse ato de coragem, se ela tivesse essa transformação, ela não precisava pagar esse preço. Né? A minha vida, enfim, para quem não me conhece, talvez não tenha me apresentado, eu sou um cirurgião de coluna. Eu lido com as cirurgias que as pessoas, uma das cirurgias que as pessoas mais temem, né?
E, enfim, e ali era o Gustavo do outro lado da mesa, só que enxergando para ele mesmo: você fez a escolha errada, você optou por isso, você tem condição de mudar a sua vida, mas essa doença não caiu no seu colo, não foi um câncer que você não escolheu, não foi uma infecção que você não escolheu. Não, essa doença é a doença que você está escolhendo com a sua mão. Foi difícil para mim, assim, eu passei uma semana praticamente em dieta zero. A minha mulher me perguntava assim: você está aqui? E aquela semana eu estava em outro planeta, eu acho que eu estava num vale ali, encontrando com Deus todo dia. Acho que se somasse tudo que eu comi naquela semana, dava 1 quilo de comida, assim, mais ou menos isso. E ela olhava para mim e pensava assim: o Gustavo é perseverante, mas nunca imaginou que eu fosse conseguir transformar a minha realidade, né? Daquele jeito, até porque ela também não imaginou que alguém de 130 quilos fosse conseguir mudar tanto assim. Enfim, eu encontrei uma força assim que é inexplicável. Vou te falar que eu não sentia nem fome. Eu acho que 9 meses se passaram, eu perdi 48 quilos em 9 meses. Junto comigo, outras pessoas fizeram cirurgias bariátricas e emagreceram o mesmo tanto quanto eu. E, enfim, a história que eu tenho para contar, ela é essa. Muitas vezes as pessoas estão buscando soluções mágicas, estão entregando na mão de um profissional a solução para a vida delas, a cura delas, né? Ela delega aquilo, né? Como se ela abrisse mão, ela não tivesse mais nenhuma responsabilidade. E hoje eu tive essa chance de entender que essa responsabilidade nunca foi minha também como médico. Ela é parte do profissional, mas ela está dentro de você. A força, a cura, ela acontece quando você escolhe ela para si. E a partir dali eu entendi que eu tinha que adotar um outro estilo de vida, fazer atividade física, que atividade física é um remédio que você tem que tomar todo dia, não é um luxo, que ter um tempo para conseguir dormir direito também não é um privilégio, é uma necessidade. E a história que eu tenho para contar é essa: eu consegui regularizar, né, as minhas taxas, eu perdi 48 quilos, não mantive exatamente nesse peso, mas todos os dias eu luto, né, para poder manter a minha vida saudável. E com isso, assim, eu sinto que eu consigo transformar a vida de pessoas. Quando eu converso com elas, eu conto para elas, dentro daquelas, né, que querem me ouvir. E eu sei que cada pessoa aqui tem uma coisa também para se modificar, e a força está dentro de si e com Jesus.